Olá pessoal, estamos aqui fazendo a conexão, aguardando alguns minutos. Já vou chamar os nossos colegas que vão participar com a gente. O colega que vai participar com a gente, só um minutinho. Sejam bem-vindos os colegas que estão entrando. Ferrão Júnior também já está na área. Ótimo. Beleza, vamos lá. Aguardando o Ferrão. Muito bem, Ferrão. Tudo bem, doutor Vitor? Tudo bem, companheiro? Tranquilo, meu amigo. Que beleza. Tá me ouvindo bem? Tudo tranquilo, só um pouquinho. Estou esperando o pessoal acabar de chegar. Já estamos com... Tá me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem. Que bom, que bom. Estamos com 37 já presentes. Eu tô travando um pouco, Vitor. Eu estou modificando aqui algumas coisas. Melhorou agora? Agora melhorou. Ótimo. Carla Ferro. Tem a doutora Carla Ferro. Minha amiga lá de Lins. Conhece ela? Ixi, há muito tempo. Opa! Beleza, Ferrão. tá hoje na praia, mora na praia hoje. Oh, que maravilha. Muito bem. Lígia entrando. Bruno Matias também entrando. Estamos com 45. Vamos dar mais um minutinho, né, Ferrão? Quando você quiser, chefe, você manda. Opa, maravilha. Ferrão, aproveitando, gostaria de só te dizer que para você depois entrar no login e senha, que temos um caso ali para você dar uma olhada e fazer contato com o nosso paciente. Legal. Isso aí é uma prática que nós temos, né, Vitor? Quer falar você? Isso. Que é parte dos seus pacientes? Eu vou falar já. A Ana Cláudia entrou. Olha, só gente boa. 52. Miriam Antonucci também entrou. Pessoal de Fortaleza entrando. Pessoal do Rio Grande do Sul também, os nossos alunos no Rio Grande do Sul também fazendo parte. Muita gente amiga nossa aqui. Que beleza. O áudio do Ferrão está baixo. Tá ouvindo bem agora, Cris? Melhorou agora? Vamos ver. Paraná, um abraço para o Paraná. Não, para mim agora está ótimo. Pessoal, quando for entrando, se quiser colocar aí o estado de onde vocês estão falando. Renê Sayeg. Oh, que coisa boa. Conhece Renê? Isabela, você conhece Isabela? Que coisa boa. Olha aí, Paraíba. Oh, coisa boa. São Paulo. Curitiba. Em todos os cantos do Brasil. Lages, Santa Catarina. Rio Grande do Sul, Aninha. Aninha é uma amiga querida e que faz nosso merchan lá. Olha aí. Belém do Pará. Reino Unido. Caramba! Estamos até no Reino Unido. Recife, Já estamos. Manaus. Nossa, quantos anos de Manaus, hein? Quantos anos a gente em Manaus, hein? Portugal. Olha aí. Ela é de São Paulo, mas não é de São Paulo. Ela mora em São Paulo, mas é de Lins também, viu? De Lins também, né? Temos aí uma colega de Portugal. Que coisa boa, que coisa boa. Do Chile, aí, ó. Olha aí, Chile, seja bem-vinda. Essa é uma colega que a gente já faz contato, ela também trabalha com disfunção. Olha, Argentina presente também, Curitiba.
E essa colega do Chile trabalha maravilhosamente bem as redes sociais, com um trabalho assim bem esclarecedor e muito bom ver o trabalho dela lá no Chile. Que legal. Muito Parabéns. bem, muito bem. Já estamos com 74 pessoas. Bom, eu acho que já podemos até começar a bater um papinho, né, Ferrão? Vamos lá. A respeito do que acontece nas disfunções temporomandibulares. Só encerrando alguma coisa aqui. O número ainda permanece em 74, então a gente já vai poder começar. Bom, eu agradeço profundamente várias pessoas, em primeiro lugar ao Ferrão, que aceitou o meu convite, que é uma pessoa que eu tenho uma estima bastante grande, e também agradecer aos colegas que estão participando desse nosso evento. Podem ter certeza que, com a presença do Dr. Ferrão, vocês vão ter um conteúdo maravilhoso para enriquecer ainda mais o conhecimento de vocês. Olha aí, ó, através dos seus posts, mudei minha conduta clínica. Muito obrigado. Opa, Giordani, eu é que agradeço de coração essa mudança em algumas situações que você acredite que possa melhorar. Graziele Vigiano, nossa aluna de Porto Alegre. Olha aí a sua filha entrando, dando um tchauzinho. Está lá em São Paulo. Maravilha, que coisa boa. Bom, já está... que é? Isabela é especialista em detérmino também. É verdade. Olha, filha de quem ela é, a gente já sabe até o que nós vamos ter de especialista nesse... Não digo nem em São Paulo, nem em Mato Grosso do Sul, mas em termos de Brasil. Bom, pessoal de Rio Brilhante também. Regiane. Conhece? Conheço muito. Opa, que coisa boa. Muito bem, estamos com 80 e olha aí, que coisa boa. Não é apaixonante, Isabela, essa especialidade? É deliciosa mesmo, né? É fascinante trabalhar com as disfunções temporomandibulares. Bom, para mim é uma satisfação, é uma honra, na verdade, muito grande. Seu áudio está baixo, René Sayeg falando. Vou aumentar a voz aqui, Ótimo. E para mim, em particular, é uma satisfação. Que nada, Isabela, você que é, seu pai que é. Bom, para mim é uma satisfação muito grande estar em presença do meu grande colega José Peixoto Ferrão, que nós nos conhecemos há mais de 20 e poucos anos, talvez 30, 20 e muitos. Daí Ana Clara, minha filha, que é médica. Olha aí também, olha aí. E é médica. Está de olho na live, hein? Que coisa boa. Ela, como otorrino, tem muito a ver com a área da disfunção temporomandibular. Muito a ver, né? Mesmo porque a gente sabe que muitas situações ruins na articulação acabam trazendo consequências para o conduto auditivo. E nós vamos falar, evidentemente, sobre isso, e temos uma live também preparada para isso, sabe? E, de repente, a gente poderia até conversar com a Ana Clara, né? A respeito, fazer uma live onde a otorrino tem uma influência muito grande por conta da disfunção temporomandibular. Então, você faz a ponte para mim, Ferrão, para ver se você consegue para mim essa ponte com essa querida pessoa. Muito bem, então,
Ferrão, já nos conhecemos há muitos anos, e como vocês já acabaram de saber, e desde sempre nós tínhamos uma rotina. Vocês vão me permitir fazer um pequeno histórico para entender até onde vai esse nosso relacionamento? Há muitos anos atrás, eu tinha um grupo de estudos onde nós reuníamos nossos colegas numa determinada sala. E esse grupo de estudos foi aumentando, de tal forma com que a sala que a gente se reunia passou a ser pequeno, e nós tínhamos um grupo chegamos a ter um grupo de 50 colegas que participavam desse grupo de estudos. Aí até todo mundo perguntava, mas espera aí, como é que vocês estudam nesse grupo de 50 alunos? Então eu organizava na época, e o que a gente fazia? Um colega trazia um caso clínico. Isso, quem está nos escutando, de repente pode servir isso, né, Ferrão? Sim, sim. E nós fazíamos o quê? A gente sorteava um colega que iria trazer um caso clínico, ele trazia o caso clínico, ele expunha as fotografias, a montagem do caso no articulador e as radiografias, e falava sobre o caso clínico dele, porque ele estava encontrando uma certa dificuldade e tudo mais. Exatamente, foi no Hotel Buriti, como está lembrando o René Sayegh. Primeiro foi numa nossa sala, depois foi numa outra sala, eu acho que do Eduardo Ayub e tal. Aí a gente reuniu aqui também, e depois, como o número aumentou, nós fomos para o Hotel Buriti, como o René está dizendo. E daí eu apresentava o caso clínico do colega, o colega vinha, aliás, eu apresentava o colega, ele vinha e expunha o caso clínico dele, e daí nós nos reuníamos assim, os colegas periodontistas numa mesa, os colegas endo na outra, os colegas que faziam implante e tudo mais, e cada um começava a estudar na sua especialidade aquilo que eles achavam mais interessante para definir naquele caso. E o Ferrão era um dos grandes integrantes do nosso grupo de estudos lá na época, e dali, obviamente, a gente acabou tomando outros caminhos, começou a ministrar cursos, tanto eu quanto o Ferrão, Brasil afora, inclusive, nos encontramos várias vezes em conexões em outros estados, em outros lugares, nos aeroportos da vida, né, Ferrão? Muitas vezes. Exatamente. E daí daí, evidentemente, esse grupo acabou se desfazendo, e eu quis levar isso para a minha clínica, porque eu achava que era de suma importância a gente ter essa avaliação de uma forma interdisciplinar bastante interessante. Então, quando nós tínhamos um caso clínico, eu reunia aqui, chamava aqui, por exemplo, todo o pessoal que eu tinha um feedback maior, que era que a gente tinha um feedback maior, e todos nos reuníamos aqui e a gente conversava naquela época, isso há uns 10, 15 anos atrás, a gente conversava sobre cada caso clínico, cada um falando e dando o seu parecer a respeito do assunto. Então aparecia um caso complexo aqui, e eu reunia aqui na clínica como se fosse uma junta odontológica, o paciente ficava aguardando lá, e quando acabava a nossa reunião, a gente chamava o paciente e todo mundo dava o parecer. Você se lembra disso, né, Ferrão? E muito bem. E o que acontece é que, passado todo esse tempo, a gente observando que a condição da internet facilitando tudo isso, hoje eu tenho esse mesmo grupo, mas esse grupo ele está dividido, cada um na sua clínica, com a sua internet, onde o Ferrão, por exemplo, que é um dos membros dos nossos parceiros, então eu tenho colegas endodontistas, tenho o colega Ferrão, que cuida da parte de periodontia, e ele sempre, quando tem algum paciente que a gente vai fazer uma avaliação, para fazer um planejamento, alguma reabilitação, o Ferrão entra, ele tem login e senha, e
ele faz a avaliação e depois me dá um feedback, assim como todos os colegas. E daí, quando o paciente volta até a clínica, eu já tenho uma avaliação feita por todos os colegas parceiros, cada um na sua especialidade. Como a gente é especialista somente na área de prótese, reabilitação e disfunção, e ronco e apneia, evidentemente na área de reabilitação, nós temos essa parceria. Então agora eu vou passar para o Ferrão, e apresentando vocês como um dos grandes baluartes da periodontia, e trabalha também na área de professor nos cursos de periodontia, trabalha na harmonização facial também, é reconhecido internacionalmente, e na área de toxina, que é o que nós vamos falar hoje também. Então, Ferrão, mais uma vez, de coração, meu amigo, muitíssimo obrigado. Obrigado, Vitor. Obrigado, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite, Vitor, que está aí. Boa noite a todos os colegas que estão aqui com a gente. É uma honra, um prazer muito grande poder estar aqui com você. Quer dizer, tantos profissionais do Brasil que o Vitor conhece, que está, quer dizer, me convidar para mim fazer uma live com ele é uma honra. E quando o Vitor fala que nós o conhecemos há 20 e poucos anos, eu posso falar para ele que o Vitor foi uma das primeiras pessoas que eu conheci como colega em Campo Grande, quando eu vim de Lins para cá. Isso há 32 anos, doutor Vitor, não faz 20 e poucos, entendeu? E aonde de lá para cá nós temos uma amizade muito grande. Até hoje, em 32 anos, eu ainda atendo os pacientes do Vitor. Tá a Karina, minha irmã, entrou agora. É aniversário dela hoje, inclusive. Parabéns, que depois nós falamos. E aonde até hoje a gente tem até... que faz, Vitor, um mês, acho que menos de um mês eu tive no seu consultório. Nós estivemos discutindo alguns casos relacionados à periodontia, quer dizer... Foi um cara que me ajudou muito na minha vida, no meu início, né? Jurássico, Renê, você também tá ali, velho. E, entendeu? E é um cara que me ajudou muito e confiou no meu trabalho quando eu falava assim, eu só preciso que alguém deixe eu mostrar meu trabalho. Entendeu? Tem o Dr. George Lunardon também, que foi um cara que me ajudou muito, né? Quando eu estive aqui, atendendo seus pacientes, tudo. E é uma honra muito grande para mim ser amigo do Vitor, entendeu? Eu não falo nem que eu sou colega de profissão, que eu sou amigo do Vitor. E eu vou falar uma coisa, Vitor, que é complicado para mim. Mas pensar que eu dei aula na especialização do Vitor, quando ele fez prótese, eu fui dar aula de pele e prótese, na época do professor José. É Jurássico. Quer dizer, tá aqui o Rogério, meu cara, que é professor de prótese também, que é muito amigo do Ademir Galati, Vitor. Do pessoal. Ademir Galati. Entendeu? E quando o professor Suzano era o coordenador da especialização de prótese, que ele me convidou, eu tinha 12 anos, né? E o Vitor era aluno da especialização. Mas é uma honra para mim, Vitor, fazer parte da sua clínica, poder atender seus pacientes, a confiança. A gente sabe que quando a gente indicação é uma coisa muito séria, né? Eu acho que a indicação, às vezes, é mais séria do que o seu trabalho em si, entre aspas. E quando o Vitor, desde aquela época, começou a mandar os pacientes de periodontia para mim, até hoje, né, eu atendo os pacientes de periodontia do Vitor, tenho a honra disso daí, eu fico muito feliz, porque isso aí é uma confiança que tem no profissional. Entendeu? Então, Vitor, quero te agradecer de coração. Hoje atendemos pacientes de DTM também. E exato. Agradeço pela sua amizade e pela confiança, né? Eu acho que aquela coisa que é profissional virou uma coisa pessoal, uma amizade de muitos anos. Obrigado por ter me convidado, é uma honra. Poxa, que beleza. Eu é que fico honrado, mesmo porque nem conto para vocês que ele tem login e senha para entrar no... Oi, Ana Brasil, querida, tudo bem? Fortaleza presente. E o Ferrão, ele tem login e senha para entrar e já olhar todos os nossos pacientes. Mas eu ainda não passei para ele o login e senha do meu cartão de crédito. Essa é a minha esperança na época de coronavírus. Que nada. Fala, Marco Antônio. Na verdade, você vai chegar lá e vai falar o saldo insuficiente. Ele tem que honrar o sobrenome, né? Ah, para com isso. Bom, vamos lá então, agora que estamos com 10 minutinhos, 15 minutos, aliás, 20 minutos,
com um número bem expressivo de colegas já participando. Eu gostaria de deixar o Ferrão à vontade, eu tenho umas perguntas para fazer para ele, mas eu gostaria que o Ferrão, a gente trabalha juntos, inclusive, na área de disfunção, e vocês vão entender o porquê. E eu gostaria de deixar essa palavra livre para você começar a falar a respeito da toxina, por favor, da toxina na área da disfunção temporomandibular. Vamos lá. Vitor, você sabe melhor que eu, muita gente que está aqui sabe melhor que eu, que isso é uma polêmica monstruosa que existe, né? Muita gente se sente em saia justa, como falou, né, de ter que falar sobre toxina e DTM. E eu me sinto muito tranquilo disso daí. Até porque eu acho que a gente tem que encarar as coisas de maneira sérias, entendeu? Nós não podemos brincar com as coisas. E a gente sabe que existe no Brasil uma sociedade chamada Seríssima, com profissionais altamente capacitados, né? Chamada Sociedade Brasileira de Disfunção Temporomandibular e Dor Orofacial, né? Mas, se não me engano, são vários. Exatamente. E a gente sabe que muitos professores, hoje cada vez menos, viu, Vitor? Mas muitos professores são contra o uso da toxina botulínica na DTM, tá? Não é para a DTM. Na DTM, já vamos começar a pontuar as coisas aí. E por que eles são contra? Eles são contra por dois motivos. Primeiro, porque muitos talvez não conheçam como é realmente que a gente trabalha com a toxina na DTM. E segundo, porque eles têm razão. Eles têm razão. Porque nós não podemos vender mentira, Vitor. Essa que é a verdade. O dia que você abre um programa de um curso que está escrito assim, o uso da toxina botulínica para tratamento da DTM. Isso é uma grande mentira. Nós não podemos vender mentira para o outro. Então, os professores que trabalham com disfunção, assim como você, brilhantes, com fama reconhecida mundialmente, têm toda a razão de querer ficar muito bravo quando vê num programa de um curso, alguma coisa, escrito o uso da toxina botulínica para tratamento da DTM. Porque simplesmente a toxina não é tratamento para DTM. Só isso. Ah, mas então, não. A toxina eu considero como uma ferramenta auxiliar ao tratamento causa-base DTM. Tá? Uma ferramenta auxiliar usada de uma maneira que nós vamos discutir um pouquinho. Com parcimônia, com responsabilidade. Quem falou que toxina é tratamento para DTM? Ah, eu descobri, eu acho. Sabe aquelas coisas, Vitor, que o pessoal fala por aí? Eu acho que o meu paciente tem DTM porque ele tem bruxismo. Aí o cara coloca o uso da toxina botulínica para tratamento de bruxismo. Toxina não é tratamento para bruxismo. Ponto. Quem falou que toxina é tratamento para bruxismo? É uma ferramenta auxiliar a tratamento causa-base. Vitor, você sabe muito melhor que eu, infinitamente mais do que eu. Que isso? Quando você coloca uma placa na boca de um paciente que tem bruxismo, você coloca para tratar o bruxismo? Não, você é tratado para proteger a estrutura dentária. Você está tratando com outras coisas. E quando eu aplico toxina, é para isso. Mas nós vamos discutir ainda quando aplicar, se pode aplicar muitas vezes, se não pode. Agora, a gente não pode se apegar a artigos científicos, Vitor, você me desculpa a sinceridade. Ótimo, à vontade. Que tem erros na metodologia. Entendeu? E a gente quer usar isso daí para a gente como uma desculpa para não fazer. E a gente não pode usar. Se você me permite, eu vou te dar um dos maiores exemplos que eu tive na minha vida sobre a toxina como uma ferramenta auxiliar. Acho que muita gente que está aqui, quase todo mundo aqui, conhece o professor Antônio Sérgio Guimarães. Certo? Sérgio é meu amigo de muitos anos, né? Independente de qualquer coisa, ele é meu amigo pessoal, independente de qualquer coisa. E o Sérgio, para mim, é dos caras mais contra o uso da toxina botulínica que eu conheci na minha vida. Sério, né? Verdade. Eu conheço ele também. Pareça, eu sou periodontista, mas eu faço parte do corpo clínico do mestrado em ortodontia na São Leopoldo Mandique, na equipe do professor Jurandir Barbosa, onde eu dou aula para ele de periorto, né?
lá. É uma honra para mim, inclusive, fazer parte da equipe do professor Jurandir. E eu encontrava o Sérgio na São Leopoldo, até porque o Sérgio, ele tem especialização, mestrado na São Leopoldo e tal. E aí eu encontrava com ele, ele falava para mim assim, ô, doutor Botox. Eu falava para ele assim, ô, doutor Plaquinha. Virava aquela gozação, aquela brincadeira. Que nós temos liberdade. Né? Tudo a ver, tudo a ver. Tudo. E aí, a Isabela, minha filha, que está até aqui na live, ela é periodontista, porque a periodontia em casa é obrigação, não é devoção, né? Ela fez a habilitação e odontologia hospitalar. E ela falou para mim, pai, ela mora em São Paulo, se morasse aqui faria com o Vitor, mas ela mora em São Paulo. Pai, eu queria fazer uma especialização em DTM. Falei, faça com o Sérgio. E ela foi fazer a especialização com o Sérgio. E eu não esqueço que eu estava um dia em São Paulo e ela me ligou e falou assim, pai, o Sérgio sabe que você está aqui dando um curso, tá, uma palestra, e ele perguntou se você não tem um tempinho para fugir, para almoçar com ele, faz tempo que ele não te vê. Falei, ô, Isabela, para mim é um prazer. Fala para ele que eu vou sim. Marcamos, fomos almoçar, eu e ele e a Isabela. Aqui a Isabela para não deixar eu mentir sozinho, como diz o outro. E aí conversa vai, conversa vem, conversa vai, conversa vem. O Sérgio chegou para mim e falou assim, então, eu queria te fazer um convite. Eu falei, pois não, chefe. Ele falou, eu queria te convidar para dar aula na minha especialização, no meu mestrado sobre toxina para DTM. Eu falei, uau! Falei, o quê? Na hora eu falei para ele assim, 487 almas saíram do purgatório agora, nesse momento, um convite desse, entendeu? É uma coisa assim. Aí ele chegou para mim e falou para mim assim, Ferrão, eu tenho que dar o braço a torcer que, quando bem colocado, bem usado, em situações corretas, ela é uma excelente ferramenta de controle auxiliar ao tratamento causa-base, não de uso indiscriminado. E eu falei, é exatamente isso que eu prego até hoje sobre o uso da toxina do DTM. Não é para se usar durante 2, 3, 4, 5, 8, 10 anos, gente. Não é nada disso. Para mim, uma pessoa que aplica toxina para o DTM por mais 2 vezes, 3 vezes, não sabe tratar DTM, manda para outro. Entendeu? Manda para o Vitor, para ele tratar, entendeu? Porque não é assim que funciona o negócio. Mas nós vamos discutir isso aí. Então, eu quero deixar claro para vocês desde já que não, toxina não... Ó, gente, grava, para não dizer que amanhã o Ferrão falou outra coisa. Grava que toxina não é tratamento para DTM, mas é uma excelente ferramenta auxiliar ao tratamento causa-base. Enquanto eu estou tratando... Vitor, o cara que tem DTM, qual é a maior queixa dele, da maioria dos pacientes? Masseter, temporal. Dor. Concorda comigo? Dor. É. Dor. O paciente tem DTM, reclama de dor. A grande maioria reclama de dor. E toxina tira dor. Enquanto diminui força causada, tudo bem, isso for tensional. Mas estamos falando de DTM, tira dor. Enquanto o dentista que trata DTM está diagnosticando e tratando a causa base. Eu só estou ajudando ele a não ter dor. Entendeu? Então, toxina não é tratamento para DTM, gente. Pelo amor de Deus, não é para usar toxina durante 5, 10, 15 anos. Exatamente como nós fazemos, né? Exatamente como nós fazemos. Entendeu? Chegou no quadro, resolveu o problema, vem aqui em contato com o Vitor, entendeu? Em contato com o Vitor, a gente sempre conversa antes e a gente tem feito isso. Nunca, não tem um paciente que aplica 3, 4, 5, 8, 10 vezes. Isso não existe. Até porque não é assim que funciona a coisa. Entendeu? Então, primeiro recado meu é esse, Vitor. Toxina não é tratamento para DTM. Ponto. Mas é uma excelente ferramenta auxiliar ao tratamento. Ótimo. Tá? Maravilha. E é o que a gente observa, inclusive, no comunicado da própria Sociedade Brasileira, sim, dizendo que ele não é um tratamento de início para você, vamos dizer assim, escolher como o tratamento principal. Olha, você tem problema de ATM, você tem estalos, você tem dores e tudo mais.
entra com toxina. Então, a gente observa sempre, inclusive nesse comunicado da própria sociedade, que a toxina ela vem como um coadjuvante importantíssimo para desativar, evidentemente, determinadas estruturas que estão atrapalhando a condução do próprio tratamento. Você concorda comigo? Plenamente, plenamente. Você tem até uma pergunta aqui, eu já vou responder porque eu ia falar isso. Por exemplo, toxina não é para estalo, não é para estalido. Toxina é para dor, ela não faz nada para estalido. Exato. Entendeu? Então, ela é uma alternativa para dor. Até porque, veja bem, nós temos que começar a imaginar algumas coisas que funcionam dessa maneira. Veja bem, você sabe, Vitor, melhor do que eu, que paciente que tem dor, ele pode muitas vezes cronificar a dor, certo? Ele fala, tá bom, Vitor? Tranquilo? Ele pode cronificar a dor. O que significa cronificar a dor? Significa o seguinte, o paciente está com dor, ele toma um Dorflex hoje, 2 amanhã, 3 depois da manhã, aí ele toma um Sumax, aí ele toma a Dolantina, aí ele toma frontal com a Dolantina e ele fica jogado numa cama. Você sabe muito bem, Vitor, tem pacientes que têm dores que já tentaram suicídio. Já. Você sabe disso melhor do que eu, tá? Muito bem. Existe um grupo que tem um centro, um trabalho muito centro, que tem em Zurique, na Suíça, em que eles estão fazendo uma terapia, estão mais de 15 mil pacientes catalogados, tá? E esse grupo, eles estão fazendo um estudo que chama Terapia da Remoção do Remédio. O que é isso? Eu ia perguntar sobre isso. Eu ia perguntar, né? Deixar a dor crônica, descronificar a dor. Ele fala que quando você toma remédio, você cronifica a dor. E você não consegue. Então, o que eles têm visto? Que quando o paciente consegue ficar sem tomar remédio, muitos deles não tiveram mais dor. Que muitas vezes não era uma dor específica. Lógico, fazendo tratamento de tempo paralelo, tá vendo? Não vou entrar em detalhes. Sim. Estamos dizendo o problema do remédio. Então, o que eles viram? Eles viram o seguinte, que a metodologia, mais ou menos, do trabalho deles é o seguinte. Quando o paciente, ele sabe que ele vai ter dor, entendeu? Ele sabe quando vai começar a dor. Então, o que eles falam? Tentem não tomar o remédio. Vai para um lugar calmo, manipulação digital e termoterapia. Tá? Bolsa de água quente. Tá? E tente não tomar dor. E eles estão vendo que o paciente que consegue passar esse 1, 2, 3 dias sem tomar remédio, ele tem uma melhora grande que eles estão chamando hoje de descronificação da dor. Então, eu ia te perguntar isso. Tem uma coisa extremamente interessante esse trabalho. Inclusive o Sérgio faz parte desse grupo em Zurique. Lá. E veja bem, se um dos segredos do pessoal é não tomar remédio, certo? Se eu conseguir fazer a aplicação de toxina no paciente, deixar o paciente 3 a 6 meses sem dor, ele vai ficar 3 a 6 meses sem tomar remédio, automaticamente estou ajudando a descronificar a dor. Pronto, certo. Simples assim. Agora, isso é uma coisa que precisa ser trabalhado junto com o pessoal que faz DTM. Você entendeu? Os trabalhos mostram hoje, o Vitor sabe disso melhor do que eu, o Vitor é mestre nisso aí. Quer dizer, se eu tenho um problema de DTM, eu acho que cabe a toxina e eu não trabalho com DTM. Eu particularmente vou pedir para o Vitor tratar, entendeu? A DTM, eu estou aplicando toxina paralelamente, 1 ou 2 vezes. Tá, aí no paper que você falou da sociedade, certo? Eles justificam o que para não usar toxina, além de não ser tratamento? Eles justificam que quando você aplica toxina no músculo da mastigação, você pode induzir uma atrofia desse músculo ou você pode induzir uma osteopenia de cabeça de mandíbula, diminuindo a cortical e diminuindo a medular. Beleza? Beleza. Joia. Então agora não vou mostrar, Vitor, para não atrapalhar, mas o trabalho está aqui do meu lado. Eu queria questionar algumas coisas em relação a isso aí. Tá?
Veja bem, eu tenho uma certa mania. Esses trabalhos são trabalhos que muitas pessoas querem justificar isso, tá? E eu queria ter a oportunidade de falar que eu não concordo com isso, certo? Veja bem, tem um dos trabalhos, que é um trabalho chinês, que foi feito em 2011, que fala da aplicação de neurotoxina em músculos da mandíbula, isso aqui, músculos da mastigação, tá? Principalmente masséter e temporal. Pterygoidolateral não. Masséter e temporal. E toda vez que eu vou ler um trabalho, Vitor, eu tenho uma mania. Eu falo que cada louco tem uma mania, né? Eu tenho mania de colecionar colherinha de viagem, tá tudo aqui na minha parede, das colherinhas e tal, aqui no meu consultório. E eu tenho uma mania, sabe do quê? Toda vez que eu vou ler um artigo científico, eu começo pela metodologia. Entendeu? Porque se eu ver, eu leio o objetivo e vou para a metodologia. Depois eu começo na introdução e leio ele inteiro de novo. Por quê? Porque quando eu vejo que a metodologia está furada, eu não vou perder meu tempo. Se eu pegar viés e furo na metodologia, eu não vou pegar meu tempo. Esse trabalho, Vitor, é um trabalho famoso que tem aqui, tá? Que é esse trabalho que está aqui, ó. Vou mostrar. Desculpa, Vitor, mesmo ficar tremidinho. À vontade. Ó, é esse trabalho. À vontade. Aqui. Certo? Muito bem. Esse trabalho que está ali, que eu mostrei para vocês agora, muita gente quer justificar. Vitor, veja a metodologia. Nesse estudo, a toxina botulínica A, tá aqui, não estou lendo o trabalho, hein? Foi injetada no músculo temporal e masséter de ratos em crescimento. Primeiro, você aplica toxina em músculo da mastigação em fase de crescimento. Crescimento, certo. Primeiro erro. Segundo, para induzir a hipoatividade mastigatória. Está tudo errado. Está tudo errado. Quando você aplica toxina no músculo, o que ela faz? Paralisa o músculo. Mentira. Mentira. Músculo paralisado é músculo que atrofia. Óbvio. Óbvio. Ela não atrofia. Quando eu aplico toxina, ela relaxa o músculo. Ela não relaxa, que toxina não tem poder de relaxamento de fibra. Quando você aplica toxina, ela faz o quê? Ela diminui a força de contração dentro de doses corretas e pontos corretos. Ao ponto de você não ter mais dor, não apertar, não para o resto da vida, enquanto você está tratando a causa base. Aí eles põem que observou-se uma redução da espessura cortical do crânio. Óbvio! Da cabeça da mandíbula do côndilo, né? Antigo côndilo. Óbvio! Uma hipofunção mastigatória afeta a estrutura óssea. Ô, meu amigo, peraí. Se você engessar um braço, certo? E você ficar 30 dias com o braço engessado, o que acontece quando você tira o gesso? Fica tudo assim, fica molão? E o que acontece com você? Ele tem osteopenia, certo? Duas perguntas que eu vou fazer no fim, não vou fazer agora. Mas até que ponto isso influencia? Entendeu? Tem um outro trabalho. Agora, é isso que o pessoal que trabalha com DTM seriamente tem realmente um pouco de birra da toxina. Porque um trabalho como o British Journal of Oral Maxillofacial Surgery aceita um trabalho com um título assim. Vou mostrar para você aqui, Vitor. Está aqui. Toxina botulínica, um novo tratamento para desordem temporomandibular. Pô, os caras têm que ficar com raiva mesmo quando falam um trabalho desse. Cara, não é um novo tratamento para desordem temporomandibular. Você entendeu onde a toxina cai no descrédito? Ela não cai no descrédito para fazer isso daí. Ela cai no descrédito desse jeito. Você entendeu? Então a gente não pode ter isso daí. Então estou só questionando o paper antes da gente voltar a falar. Assume responsabilidade que não é dela. Assume responsabilidade que não é dela. Exatamente. Exatamente. Você entendeu? Aí os caras falam um negócio desse aqui, tá? Agora, põe um trabalho desse e fala aqui. A toxina melhora significativamente dor, função, abertura e sensibilidade de palpação. Isso nós já sabemos que ela vai melhorar. Isso aí nós já sabemos. Entendeu? Agora, fala assim, ó, me permite, Vitor, questionar isso aqui é uma parte de ciência, depois a gente volta a falar de novo. Tá aqui, tem esse trabalho que é do Herzog, que ele fala o seguinte: uma preocupação é que, embora as injeções de toxina botulínica nas atuais indicações aprovadas pelo FDA, estética, blefaroespasmo, hiperidrose, etc., não reduzam claramente a carga mecânica do osso, lógico, né? Você vai aplicar no maxila, vai reduzir o osso da onde? Mas tudo bem, certo? Injeções da mesma em músculos mastigatórios em doses altas reduzem carga usual do côndilo mandibular e osso anular.
Óbvio. Quem que usa dose alta? É para ser usado dose, existe já consenso em termos de dose, entendeu? Aí você pega um outro trabalho aqui, que é clássico, que fala assim, ó. A paralisia muscular após o uso da toxina induziu no desuso muscular, resultando em atrofia muscular. Óbvio! Se eu paralisar o músculo, ele vai atrofiar em qualquer lugar. Não é só músculo da mastigação, é qualquer músculo ele vai atrofiar. E alteração na espessura óssea. Beleza. Aí, vou te mostrar só para a gente encerrar esse questionamento e eu vou fazer minhas perguntas. Está aqui o que todo mundo fala. Esse é o trabalho clássico em que eles mostram, se você me permite, aqui em cima, em rato, tá? Foi aplicada a injeção salina, certo? E embaixo foi aplicada toxina nos músculos mastigatórios em doses altas. Diminuiu a cortical? Diminuiu a cortical? Diminuiu. Diminuiu o trabeculado? Diminuiu. Doses altas estão... Muito bem. Agora vai a minha pergunta. Dose alta tá certo? Tá errado? Não é para aplicar dose alta. É para aplicar dose baixa. Quantas vezes? 1, 2 vezes. Só enquanto eu estou ajudando o profissional da DTM. Aí eu começo a fazer algumas perguntas, Vitor. Se você me permite, essa é a pergunta que eu fiz quando eu participei de um congresso falando isso daí. Entendeu? Aqui está falando que alguns trabalhos com rasgo mostram necrose com o tempo. Sim, não é necrose, é uma osteopenia enorme. Se você usar muito tempo em músculo da mastigação, veja bem o que eu estou falando, hein? Porque se fosse assim, mulher, homem que aplica na testa para estética durante... Por quanto tempo que é muito tempo, Ferrão? Muito tempo, para mim, mais do que 3 aplicações, Vitor, com intervalo de 3 a 6 meses é muito tempo. Me desculpa a sinceridade. Se com 3, 4 meses... O Guigolino já responde isso para você. Se com 3, 4 meses, certo? Se com 3, 4 meses... Entre uma aplicação a outra, é fundamental. É o máximo. Porque se com 3, 4... Com uma aplicação, 2 aplicações, o paciente não resolver dar DTM, você não sabe tratar DTM. Ou algum problema multifatorial está acontecendo. Você entendeu? Porque o que a gente não pode é fazer isso daí. Tá? E eu não vejo, como a Sara está falando aqui, aplicar uma vez por ano para o resto da vida. Não! Quem está causando minha dor? Eu tenho que tratar causa. Eu tenho que tratar causa. Entendeu? É a mesma coisa. O paciente chega no seu consultório, você dá uma neosaldina para ele. Você está tratando a causa da dor dele? Não, você está tratando a dor dele. Por que ele está com dor de cabeça? Nós tivemos um paciente que nós atendemos, Vitor, que ele estava fazendo toxina há 2 anos para dor, 1 ano e meio para dor. Sabe o que foi diagnosticado nele? Sem querer, um tumor de base de crânio. Não tinha nada a ver com DTM, mas não tinham pedido uma avaliação do neuro, não tinham pedido uma avaliação do otorrino, como você falou, não tinham pedido uma avaliação, muitas vezes, do médico ortopedista que trata cervical e vai aplicando toxina de forma irresponsável, muitas vezes. Você entendeu? Aplicando de qualquer jeito. Não é assim que funciona. Tá? E a minha pergunta, Vitor, se você me permite mostrar, isso aqui é um slide que eu participei de um congresso, em que a última pergunta que eu fiz, Vitor, foi assim: você usaria de forma parcimoniosa e baseada em diagnóstico preciso de toxina? Aí todo mundo ficou olhando para mim assim, porque eu mostrei a última pergunta, né? Aí eu vim perguntando de cima, e essa é a pergunta que eu sempre me faço. Será que lembra da densidade óssea? Sim. Quando você diminui a função, o que acontece com a densidade óssea? Diminui. Será que a densidade óssea, quando o músculo está em hiperfunção, ela está normal ou está aumentada? Porque se eu diminuo a força, ela diminui a densidade. Se eu aumentar a força, será que ela não vai aumentar a densidade? Se o osso não vai estimular a formar mais? Tá? Segunda pergunta que eu faço: a densidade óssea trabecular reduzida normaliza após o término do uso da toxina, mesmo que você erre? Mesmo que você aplique mais? Lógico que reduz, porque eu não vou aplicar 10 anos. Tá? Exato.
E a outra pergunta, tem consequência importante para a qualidade e força geral do osso se eu aplicar 1 ou 2 vezes a toxina? Lógico que não. Não. Olha a tranquilidade, até porque, vou voltar a falar, nós estamos falando de músculo de mastigação. E eu vou falar uma coisa para vocês. É músculo da mastigação, porque ele está ativando reabsorção e não a formação o tempo inteiro, certo, Dr. Vitor? Porque certo. se aplicar em músculo... Desculpa. Se aplicar em músculo normal, com o passar dos anos, tem homem e mulher que não tinha mais osso frontal, de tanto fazer parruga na testa. Entendeu? Então, nós temos que aliar músculos que estão trabalhando junto com o osso e estimulando sua reabsorção. Ajudando, né? Entre aspas, sua reabsorção e sua não. Essa é minha. E sobre uma pergunta que foi feita, Vitor, vou aproveitar para responder sobre a fisioterapia. Você sabe melhor do que eu que minha mulher é fisioterapeuta. Sei. E você sabe melhor do que eu que ela trabalha com drenagem linfática manual. Certo? E ela trabalha muito com o pessoal da DTM. E eu sou bem honesto para falar para você. Tem um trabalho que o resultado do trabalho, sabe o que ele diz? Esse trabalho diz o seguinte, ó, o trabalho de Luca Guardanardini, tá aí colaboradores, em que foi feita uma comparação entre a fisioterapia e o resultado da fisioterapia e da toxina são iguais. Sendo que a toxina foi melhor um pouquinho para abertura, lateroprotrusão, sabe? Protrusão, lateroprotrusão direita e esquerda, movimentos, né? Mandibulares, foi um pouco melhor. E a manipulação digital, né? Manipulação da fisioterapia sim. Foi um pouquinho melhor para a dor. Aí você vai falar para mim, Ferrão, o que você escolheria? Eu escolheria, se eu puder, os dois juntos. Se eu puder, eu escolho os dois juntos. Com certeza. Tá? Essa drenagem fácil, reposicionamento cervical, todos esses procedimentos que são feitos pela fisioterapia, eu vou ser bem honesto para você, eu acho fantástico. Eu acho fantástico. Se eu pudesse aliar, como você faz na sua clínica, que eu sei, aliar o profissional da DTM com o profissional da toxina, com o profissional da fisioterapia, e se precisar, o profissional da psicologia, da terapia, sei lá o que, para dar uma melhorada na pessoa... Matou! Eu acho que eu fecho o multifatorial. Matou! Entendeu? Inclusive, nós temos até programado com uma... Ele está te escutando bem? Você está me escutando bem? Muito bem, muito bem. Muito bem. Escutando, inclusive, temos até... Está até te ouvindo também. Nós temos até programado uma live com 2 fisioterapeutas, tamanha importância que eu dou para essa... São 2 fisioterapeutas que eu trabalho com elas em São Paulo. As 2 chamam Daniele Biasotto e Daniele Sorrentino. E nós temos, quando eu atendo em São Paulo, a avaliação delas também, sabe? Sim. Eu trabalhava até um tempo atrás com uma fisioterapeuta aqui na própria clínica, mas ela viajou, enfim, mudou e está em outro país, enfim. E quando você fala sobre isso, Ferrão, e falar sobre os fatores etiológicos, é de suma importância você cuidar da causa e não ficar cuidando só do efeito. Exatamente, exatamente. Então, nós temos que entrar a fundo para discutir exatamente aonde está a verdadeira etiologia e chamar todos para juntos conseguir resolver o mais rápido possível esse problema do paciente. É igual, por exemplo, você... a gente sabe que muitos pacientes que fazem apertamento dental, eles apertam os dentes, fazem anteriorização de cabeça com rotação de crânio. Sim. Então, quer dizer, é importante o especialista em DTM orientar o paciente para dizer assim, olha, você está com uma rotação de crânio, uma rotação de vértebra, C1 está com uma rotação, por isso que você fica fazendo esse movimento, por isso que você tem um ponto gatilho aqui em cima que desce de cima para baixo. Sim. E tudo mais, mas... pode falar. Sim, concordo com você plenamente. Então, e adianta você, vamos supor, eu vou fazer só fisioterapia.
Ah, eu vou fazer só toxina botulínica. De jeito nenhum. Não adianta. Nós temos que trabalhar todos juntos em prol do nosso próprio paciente. Sim. Então, há de se observar exatamente muito bem colocado, mas excelentemente bem colocado por você, que nós temos que cuidar do fator, de todos os fatores multifatoriais que estão levando a esse tipo de problema. Sim. É igual, por exemplo, igual um paciente, por exemplo, ele chega para você numa segunda-feira e fala assim para você: olha, doutor, eu nunca tive problema nenhum. Mas acontece o seguinte, eu cheguei agora segunda-feira pela manhã e estou sentindo uma dor muito grande no masseter. Vamos tentar colocar nome aos bois. Uma dor muito grande aqui no masseter. Tá. Você... e também o que acontece é que quando eu fecho a minha boca, só toco o lado esquerdo. Mas espera aí. Você é ansioso? Não, Vitor, eu sou tranquilo, eu fico na minha fazenda, eu não tenho gerente e tal. Mas espera aí, o que aconteceu? Você tem o hábito de apertar os dentes? Não, nunca vi isso. Mas espera aí, então o que aconteceu que fez isso? Daí você começa a investigar e daí ele não responde positivamente a nada do que você te pergunta. Você pergunta aí, peraí, mas o que você fez no final de semana? Eu comi só... O que você comeu? Não, ontem teve um churrasquinho, como eu sempre como e tal. E à tarde eu comi uma panela de pinhão. Como é que é? Torresmo no almoço, um pinhão à tarde. Torresmo no almoço. Aí como é que você come o pinhão? Você corta, tira... O pessoal do Rio Grande do Sul pode me responder bem isso. Corta, tira o pinhão e põe na boca? Não, eu ponho aqui bem atrás, aperto, e ele já joga para dentro da boca. Falei, tá bom. Quantos você comeu? Uma panela só. Eu falei, uma panela só? Ah, Vitor, ajusta porque esse lado aqui está tocando mais que esse. Eu tenho certeza que é por conta disso. Falei, meu amigo, você hiperativou demais um determinado músculo, você fez um encurtamento e na hora que você fechou a boca, esses dentes se tocaram primeiro. Sim. Então, qual é a causa? A causa não é um estresse, talvez, a causa foi uma panela de pinhão que o cara comeu. Então, evidentemente, a gente tem que correr atrás da causa e pesquisar. Então, quando você coloca dessa maneira, eu acho de uma felicidade muito grande. E quem nos assiste, é bom aprender exatamente isto, sabe? Ninguém é totalmente... pode colocar. Para mandar um beijo pro meu pai que está na live aqui também, que é dentista, que é professor também. Mandar um abraço para você aqui. Opa, que beleza! Ribeirão Preto. O doutor Jorge, um grande professor, um grande amigo da Paraíba que está aqui também. Um abraço para eles. Que coisa boa! Eu pergunto se ele tem algum protocolo. Você tem algum protocolo? Para toxina em relação a bruxismo. Porque eu vi falar... Estou te ouvindo, Vitor Hugo. Tá. Só nessa pergunta. Tem uma pergunta, professor. Eu já ouvi falar de alguns colegas que o uso contínuo, não é contínuo, mas pelo menos assim, um protocolo de umas 3 aplicações seria mais interessante do que você aplicar uma vez. E eu escuto alguma coisa em relação a isso de alguns, ou uma coisa diferente de outros colegas. Eu queria perguntar para o senhor se existiria alguma coisa mais protocolada, ou se o senhor tende a individualizar as aplicações, principalmente se falando em termos do bruxismo, né? Na verdade, Vitor, veja bem, nós temos um protocolo de aplicação e tem um protocolo de músculos, tá? Músculos. Nós trabalhamos o que a gente chama de... Vamos falar de dor, aí eu entro no bruxismo, tá? A gente fala em músculos do circuito da dor. Quais são os músculos do circuito da dor? Masseter, temporal, pterygoideu lateral, que a gente faz intraoral com uma agulha de 13. Se houver dor occipital, fibras superiores do trapézio. Se houver dor à palpação, trapézio, raramente frontal, você sabe disso melhor que eu.
Na verdade, eu não faço vitoroga. Eu tive paciente que eu apliquei uma vez só, tive paciente que eu apliquei 2, 3 vezes, entendeu? Eu acho que a gente tem que individualizar o paciente. A gente não pode criar uma coisa chamada receita de bolo, sabe o negócio? Tem gente que fala assim, faça sempre assim que vai dar certo. Não. Sabe aquele negócio? Você olha o paciente e fala assim, você é paciente do Vitor Hugo, né? Por quê? Porque o lateral dele é sempre desse jeito. Então, os caras não podem individualizar. Então, eu acho que o protocolo chama. O João é diferente da Antônia, que é diferente do Pedro. Se o João responder bem com uma, para que eu vou aplicar mais? Se a Maria não respondeu, por que eu não posso aplicar mais? Mas o mais dentro de uma racionalidade e dentro de uma coisa bonitinha. Sempre lembrando que... Tem algum momento... Qual que é o momento que você fala assim, chega, deu? Quem fala para mim, chega, deu, não sou eu. É o meu profissional que trabalha com DTM. Show de bola. Entendeu? Matou. Como eu não faço DTM, a gente estuda para poder ver, mas quando o Dr. Vitor fala para mim, por exemplo, assim, Ferrão, eu queria que você aplicasse mais uma vez, eu sou pau mandado. Quando ele fala para mim, Ferrão, ficou e nós temos paciente, e está aqui para não deixar me sozinho, que estavam subindo de costa, de dor na parede, e que fala, doutor, acabou. Resolveu o meu problema, eu não tenho mais dor, eu não tenho mais nada. Entendeu? Eu tive um exemplo essa semana, agora passado, de uma paciente que veio aqui, que há muitos anos não vinha. Então, para mim, na verdade, não sou eu que falo para. Eu falo para assim, chega, não adianta mais aplicar toxina. Com 2 ou 3 aplicações, eu não faço mais que isso. Mas quem vai falar para mim? Se são 1, 2 ou 3, é o profissional da DTM. É o profissional da DTM. Queria mandar um beijo para o Márcio, minha esposa que está aqui também, Vitor. Beijo para a Isabela lá. Deixa eu te fazer uma pergunta importante antes que o nosso tempo acabe, Ferrão. Tem que fazer uma moral. Estou fazendo 36 anos que eu comecei a namorar, tem que fazer uma moral aqui na live. Né? Que coisa boa. Ferrão, deixa eu te fazer uma pergunta antes que o nosso tempo acabe, porque parece que a gente tem 1 hora só de live, né? Estamos com 2 minutos. Isso. Neuralgia do trigêmeo. Show de bola. Fala, Durso! Estamos juntos daqui a algum dia. Show de bola. Neuralgia do trigêmeo, show de bola. Tirar com a mão, não é músculo da mastigação. Aplicação em pápula, superficial, sem risco de osteopenia, sem risco de nada. Se precisar aplicar pro resto da vida, eu aplico. Show de bola. Eu não tenho conceito, não estou falando de músculo da mastigação. Já mudamos, tá? Já mudamos. Tá, neuralgia. Não tem preconceito. Neuralgia. E qual o índice de sucesso nas neuralgias? Altíssimo, Vitor. Altíssimo. Eu acho que eu tive 1 ou 2 pacientes. Nós temos pacientes em comum. Em comum, você sabe disso. E pacientes que estavam jogados, tentado suicídio, pacientes que estavam tomando carba, destrói o fígado, estoura tudo. Exatamente. Você tem que repetir a cada 4 ou 6 meses. Pergunta para o paciente se ele quer. Ou se ele quer ficar com dor. Só perguntar. Pergunta se ele quer. É só perguntar. Eu tive um paciente aqui no consultório que ele não conseguia fazer barba. Entendeu? Porque ele ia passar, ele dava choque e repuxava tudo. Hoje, então, não tem. Com neuralgia do trigêmeo, não tem preconceito nenhum em tempo de aplicação. Passada a janela. Eu acho que ninguém tem. Só quem trabalha para entender, só quem trabalha com neuralgia sabe que não pode ter preconceito para nenhuma terapia. Né? Você está pisando em ovos sempre. Sim. Né, Ferrão? Com certeza. Eu não tenho nenhum preconceito contra a aplicação. Resultado fantástico. Estamos acabando ainda, Vitor. Beleza. A gente está vendo muita gente de outros países pedindo, a Caterine Carvajal pedindo, observando a condição de a gente estar falando em português e talvez não esteja entendendo, mas temos alunos de Portugal que estão nos assistindo também e para vocês virem... O Chaguri, meu amigo que formou comigo, meu amigo querido, e a Luciana, a esposa dele, que entraram aqui, mora em Botucatu. Estão perguntando, mais uma vez, como é que você aplica para a neuralgia do trigêmeo, a toxina?
Neuralgia trigêmea unilateral, certo? O paciente ele mostra uma área. O paciente mostra uma área. Bem rápido. Dói aqui. Estamos com 20 segundos. Dói aqui. 20 segundos. Assim, mostre para mim os pontos que mais doem. Pontos de gatilho, bisel da agulha, 2 unidades e meia por ponto. 4, 5 pontos é o suficiente. Entendeu? Perfeito.